Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos à segunda parte dessa videoaula que faz um tratamento geral do movimento de uma partícula em uma curva arbitrária. Essas videoaulas são baseadas em um artigo do American Journal of Physics, escorregando por uma curva arbitrária. É um artigo de 2017 do American Journal of Physics. Bem, na primeira parte dessa videoaula, no vídeo passado, nós deduzimos uma expressão geral para a velocidade de uma partícula numa superfície, numa curva, melhor dizendo, arbitrária, em termos da curvatura. Utilizamos aí o sistema, o referencial de Frenet-Serret. Vimos aí coisas bastante interessantes, sobre as curvas, sobre as trajetórias. E agora, pessoal, a gente vai aplicar então aquela equação em três situações, em três casos, que são aqueles que nós já analisamos, mas de um ponto de vista mais simples, do ponto de vista matemático, que é a superfície, ou a curva circular, depois a cicloide e depois a gente vai ver a catenária. A gente vai reobter as expressões da velocidade que nós já obtivemos nos vídeos anteriores. Esse vídeo é dedicado a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Muito bem, então vamos começar, pessoal, relembrando a expressão que nós obtivemos, de forma geral, para a velocidade, eu vou começar relembrando antes a expressão anterior até, que era essa aqui, velocidade v ao quadrado, como função do comprimento de arco S, é igual a velocidade inicial ao quadrado, v0 ao quadrado, exponencial de menos duas vezes o coeficiente de atrito cinético, dividido pelo produto escalar de B com Z chapéu, tá? B aí é um vetor que tem a direção do eixo Z, depois eu relembro esses versores, vezes φ de S. Esse φ de S, eu já vou relembrar a expressão dele aqui, ele depende da curvatura, é a integral de 0 até S, de K de S' ds', tá? Aí mais duas vezes a exponencial de menos 2μ sobre B escalar Z chapéu, vezes a integral de 0 até S. Aí eu esqueci da função φ de S, vezes a integral de S de 0 até S, produto escalar G com T chapéu, mais μ, que multiplica G escalar N chapéu sobre B chapéu escalar Z chapéu, e tudo isso multiplicado pela exponencial de 2μ sobre B Z chapéu vezes φ de S' ds', tá? Então essa era a integral, que vale aí para qualquer superfície arbitrária, para qualquer curva arbitrária. Φ é dado por isso aqui, E o produto escalar de B, vamos só relembrar aqui rapidinho algumas coisas, B escalar Z chapéu, isso aqui pode ser mais ou menos 1, tá? Dependendo da concavidade, se a curva é uma downhill curve, uma curva com concavidade voltada para baixo, aí esse produto escalar dá negativo. O nosso interesse, na verdade, é em curvas assim, com as concave downwards, concavidades voltadas para baixo. Aí esse produto escalar, ele é menos 1, tá ok? O vetor tangente, unitário da tangente, que é definido como sendo dr ds, tá? E o vetor normal, unitário da normal, é 1 sobre a curvatura vezes a derivada do vetor tangente
com respeito ao arco, né? O comprimento de arco ds, tá bom? E isso aí são algumas coisas, tá? Que eu gostaria de lembrar do vídeo passado. Esse B, pessoal, na verdade, né, ele é o produto, né, vetorial, tá, de T com N, né? Então, o B chapéu, ele é o produto vetorial de T chapéu com N chapéu, tá ok? Muito bem, aí a gente viu lá o sistema de Frenet-Serré, né? Você tem aqui um vetor tangente, né? Você tem um vetor normal e você tem o vetor B chapéu, né? Que está na direção do eixo Z, ok? É um triedro aí, os três versores mutuamente perpendiculares. Muito bem, aí nós avaliamos, né, essa integral, a gente calculamos esse φ, o produto escalar aqui é -1, calculamos o produto interno, né, de G com T chapéu e G com N chapéu. E aí a gente reescreveu essa expressão de uma forma um pouco mais simples, né? E aí eu encerrei o vídeo passado, então, mostrando essa expressão da velocidade, né? V ao quadrado, como função de φ, tá certo? E aí nós obtivemos V ao quadrado e na mais, né? Porque aqui é -1, então ali fica positivo. 2μ vezes φ menos φ0, né? Que é essa integral aqui, tá? Mais 2 vezes g, né? Vezes a exponencial de 2μ vezes φ, integral de φ0 até φ, seno de φ', aí essa integral, esse termo aqui fica seno de φ' menos μ cosseno de φ', tá? Vezes a exponencial de menos 2μ 2μ vezes φ' sobre a curvatura, né? K de φ', de φ', tá ok, pessoal? E aí eu, então, encerrei a aula passada com esta expressão aqui. E o que a gente vai fazer agora, nessa videoaula, é aplicar essa expressão e obter a velocidade, né, da partícula para cada... E o que a gente vai fazer nesse momento, então, é aplicar essa equação, né, da velocidade para cada situação que nós já estudamos. Primeiramente para a trajetória circular, depois para a trajetória cicloidal e depois para a trajetória da catenária, ok? Muito bem, vamos então começar aqui com a trajetória circular. Então imagine aqui que eu tenho, né, uma trajetória circular. Eu vou colocar aqui o meu sistema de coordenadas, x e y, né, uma partícula aqui na superfície que está escorregando, né, tem atrito, tá certo? Tá aqui o meu vetor posição, né? Vamos colocar ele aqui. O meu vetor posição tá aqui. O raio aqui, né, dessa trajetória é R, tá ok? E aí aqui a gente tem, né, os nossos... Vamos desenhar aqui o vetor tangente, unitário da tangente, que faz com a horizontal um ângulo que eu vou chamar de φ, tá ok, pessoal? E como aqui, né, o unitário da tangente, ele é perpendicular, a direção tangente é perpendicular à direção radial, isso pro círculo, tá ok? A gente vai ver que isso não é verdade para outras curvas, né? Isso não vale para cicloide, para catenária, tá certo? Esse ângulo aqui, então, a gente chama de φ, e aí, por semelhança, pessoal, você conclui também que esse ângulo aqui é φ, tá? Isso, repito, não vai valer para as outras curvas, né? Porque ali a curva é diferente, ela tem uma curvatura que não é mais constante, né? A curvatura do círculo, ela é constante, tá certo?
e isso aqui é verdade, né, para o círculo. Vou colocar aqui os meus versores da base canônica, x chapéu e y chapéu, tá ok? E nós precisamos aí de uma parametrização, né, pessoal, para o círculo. Então, a parametrização, né, que todo mundo conhece, né, o meu R de φ, eu posso parametrizar pelo ângulo φ, né, e pelo raio, né, do círculo R. Então, o meu x vai ser R seno φ, né, a posição em x, e a posição em y vai ser R cosseno φ, tá ok? Muito cuidado aqui para não confundir, tá? Para não inverter. E onde esse φ, ele pertence aí ao intervalo de 0 até π sobre 2 radianos, tá bom? Muito bem. A curvatura, pessoal, do círculo, né, vocês devem saber, né? Nós já calculamos, inclusive, essa curvatura. Ela é muito fácil de ser obtida usando aquela fórmula que eu já mostrei para vocês. A curvatura, né, como função de φ, não depende de φ. Na verdade, é 1 sobre r, né? A curvatura do círculo, ela é constante, tá bom? O raio de curvatura é o inverso da curvatura, que dá r, que é o próprio raio, né, da trajetória circular, tá ok? Muito bem. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir, então, essa curvatura aqui, 1 sobre r aqui, vai ficar r aqui em cima, tá certo? Então, pessoal, vai aparecer, né, esse r pode ir para fora da integral, vai ficar 2gr aqui. O que eu posso fazer? Eu vou dividir tudo por gr, tá? E aí eu vou escrever a minha expressão da velocidade da seguinte maneira. v ao quadrado de φ sobre rg, ou gr, né, onde eu dividi toda a equação por gr. Aqui eu já substituí o k, então por 1 sobre r, né, que fica o r em cima. E aqui vai ficar v0 ao quadrado sobre r vezes g, vezes a exponencial de 2μ vezes φ, né? Esse φ0 aqui a gente vai supor, né, que ele é igual a 0, tá bom? Mais 2 vezes, eu dividi tudo por gr, né? Então ficou só exponencial de 2μ vezes φ, integral de 0, tá bom? Porque eu vou supor agora que o φ0 é igual a 0, de 0 até φ, seno de φ' menos μ, cosseno de φ', vezes a exponencial de menos 2μ φ' de φ', pessoal. Esta é a expressão que eu tenho que resolver. Então, eu tenho que resolver essa integral aqui. Essa integral aqui ela é bastante simples, ela pode ser calculada por partes, né? A integral de seno de φ' exponencial e depois cosseno de φ' pela exponencial. Ou então, um método mais simples e mais elegante é você resolver essa integral usando variáveis complexas, né? Você sabe que, pela fórmula de Euler, que e elevado a i vezes φ, isso é o cosseno de φ mais i seno de φ. Então, o que você pode fazer? Você pode expressar o seno por uma exponencial complexa e aí, no final, tirar a parte imaginária, né? Porque o seno envolve a parte imaginária. E a integral de cosseno pela exponencial, você substitui o cosseno por i na i φ, e depois tira a parte real, né? Porque o cosseno é a parte real da exponencial complexa. E aí você resolve essa integral facilmente, pessoal. Eu vou pular esse passo, porque esse cálculo ele é bastante simples, tá? E eu vou apagar aqui em cima, tá ok? E já vou mostrar para vocês a resposta, né? O cálculo final dessa velocidade, tá? Como que vai ficar essa expressão. Então, isso aí vai ficar o seguinte, vai ficar aquela expressão que nós já obtivemos, né, na aula sobre trajetória circular, né, no movimento. V ao quadrado de φ sobre g vezes r. Isso é igual a V0 ao quadrado sobre g vezes r,
vezes a exponencial de 2.000 vezes φ. E aí aqui, né, vai aparecer então alguns termos, tá? Tudo sobre o mesmo denominador comum, que é 1 mais 4 μ ao quadrado, 2 menos 4 μ ao quadrado, vezes a exponencial 2.000φ menos cosseno de φ, menos 6.000 seno de φ. Tá aí a expressão, meus queridos, para a velocidade, né, dessa partícula escorregando nessa superfície circular com atrito. É exatamente a mesma expressão que nós obtivemos na aula sobre movimento na trajetória circular, tá ok? Bastante interessante esse método, né? Vamos lá. Bom, esse então foi o primeiro objetivo, né? Da gente fazer isso aí. Agora, vamos relembrar aqui, pessoal, o horizonte dessa curva, né? O horizonte dessa curva, vamos lá. O horizonte de uma curva, a gente definiu ele na aula passada, né, como sendo 1 sobre GR, produto escalar G com N chapéu sobre a curvatura, né, K de S. Bem, fazendo essa continha, tá, pro caso aí do círculo, né, G escalar N, tá, G escalar N, isso vai dar, e a curvatura do círculo é 1 sobre R, então R vai para cima, cancela esse R aqui, e esse G escalar R, pessoal, G escalar N, perdão, né, ele vai ser G, vai ser simplesmente G cosseno, né, não, eu vou deixar a curvatura como está, então ele vai ficar 1 sobre GR, o produto interno de G com N é simplesmente G cosseno φ sobre a curvatura, e aqui então isso vai ficar cosseno de φ sobre R vezes K de S, que no caso do círculo, pessoal, o K é 1 sobre R, o R vai cancelar. No caso do círculo, o horizonte, né, da curva circular é simplesmente cosseno de φ, tá bom? Bem, então para o círculo esse horizonte é o cosseno de φ, e vocês lembrem que a velocidade ao quadrado sobre GR é sempre menor ou igual ao horizonte, né? H de φ, que nesse caso é igual ao cosseno de φ, tá bom? E qual é a velocidade máxima aí que eu posso ter? Então a gente faz φ igual a zero, né? Φ igual a zero, e aí eu concluo que V zero ao quadrado sobre G vezes R, né, é máximo, e isso é igual então ao horizonte calculado em φ igual a zero. Cosseno de zero é 1, né? E aí eu concluo então, pessoal, que V zero ao quadrado é igual a G vezes R. É um resultado, né, bastante conhecido desde, sei lá, os tempos do ensino médio, né, que a velocidade inicial é ao quadrado, né, o valor máximo dela, atingida na superfície circular, vai ser o produto da aceleração da gravidade pelo raio R, né, o raio da trajetória, tá? Muito bem, e para o caso μ igual a zero, né, para o caso μ igual a zero, o caso sem atrito, como que vai ficar a nossa velocidade? Então a gente faz μ igual a zero aqui, né? Todos esses termos, tá? Aqui vai ficar 2, né? Aqui é 1 menos cosseno de φ, tá certo? E aí a minha expressão obtida vai ser então, né, para o caso sem atrito, V ao quadrado
v ao quadrado de φ, o gr eu passo multiplicando, cancelo isso aqui, vai ficar então v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes r, 1 menos cosseno de φ, tá bom? Esse aí é o caso sem atrito. Essa expressão os senhores também não deve ser estranha para vocês, né? Então a gente está obtendo aí os casos mais simples, né? Os casos particulares. Isso significa que o nosso tratamento está correto, né? Porque em casos limites ele reproduz o que a gente já sabia, né? Previamente. Bem, se a velocidade, né? Então olha só. Vamos supor que v ao quadrado é gr cosseno φ, né? De acordo com essa expressão. Então, se a velocidade ao quadrado é gr cosseno de φ, que é o horizonte da curva, né? Isso aqui é pela definição do horizonte da curva, qual vai ser o ângulo φ para o qual a partícula vai perder o contato com a superfície? Ora, esse ângulo é aquele para o qual, né, você tem v ao quadrado, gr vezes o horizonte da curva. Né? Então eu substituo v ao quadrado aqui, no caso sem atrito, tá ok, pessoal? Por gr cosseno φ. Então vai cancelar algumas coisinhas aqui. E aí eu vou concluir que o cosseno de φ é igual a 2/3, tá? Mais v0 ao quadrado sobre 3g vezes r, tá bom? Aqui fica 2gr, né, que vai 2gr, ok, menos 2gr cosseno φ, tá? Aqui fica gr cosseno φ, então vai ficar 3gr cosseno φ, esse gr vai cancelar, tá ok? Vai ficar 2/3 mais v0 quadrado sobre 3gr. E no caso em que a velocidade inicial é igual a zero, se v0 é igual a zero, eu concluo que o meu ângulo crítico, né, é igual a 2/3, pessoal. Então, esse resultado nós já obtivemos nessa videoaula, né? O ângulo para o qual a partícula vai perder o contato com a superfície circular é aquele cujo cosseno igual a 2/3. Aí, se você fizer o ângulo cujo cosseno é 2/3, né? Esse ângulo é 48 graus, aproximadamente. Tá bom? É um resultado que nós obtivemos, né, algumas 3 videoaulas passadas. Muito bem, então fizemos esse tratamento para a trajetória circular. Agora vamos fazer esse tratamento para a cicloide, tá ok? Bem, pessoal, vamos então tratar agora da cicloide, tá certo? Essa importante curva também, né, na matemática e na física. A cicloide, ela é gerada por uma roda aí, em movimento, né, que rola sem deslizar. E se a gente acompanhar um ponto específico dessa roda, ele vai descrevendo então uma trajetória cicloidal, né? Vamos aqui, então, fixar aqui, né, alguns pontos. Esse aqui é o ponto R. Aqui vai ser R sobre 2 vezes π, né, a metade de π vezes R. Vamos supor que eu tenha uma partícula aqui na superfície dessa cicloide. Está aqui o vetor posição. E vamos representar aqui o unitário da tangente, né? Que faz um ângulo φ com a horizontal. Mas agora cuidado, pessoal. Esse ângulo aqui, tá? Não é igual a esse ângulo. Esse ângulo só é igual a este quando a trajetória ela é circular, né? Na trajetória circular, a direção tangente é perpendicular à direção radial. A cicloide e as outras curvas, né, catenária, parábola, isso não acontece, tá? Porque a curvatura não é mais constante, né? No círculo a curvatura é constante. Aqui a curvatura já não é mais constante. Então tem que tomar cuidado com esses ângulos aí, tá ok? Bem, a equação paramétrica da cicloide, né, é esta aqui, ó.
Se você não lembra, né, dessas equações, olhe, né, assista a videoaula que eu dei sobre cicloide, sobre movimento na cicloide. Então essa cicloide em particular, ela vai ser parametrizada aí por R sobre 2, alfa mais seno de alfa, 1 mais cosseno de alfa. Alfa também é um ângulo, é um parâmetro aí, tá certo? Que não é também este ângulo aqui, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Muito bem, a partir então da equação dessa forma, né, paramétrica da cicloide, nós podemos encontrar, pessoal, o vetor unitário da tangente e a curvatura. Então a gente vai agora calcular, né, o unitário da tangente e a curvatura. A curvatura da cicloide já foi calculada naquela videoaula, mas eu vou fazer novamente aqui para você. Para encontrar o t-chapéu, basta usarmos a definição dr ds, tá ok? Então vamos lá, quem que é dr? É só aplicar a diferencial de r, isso é igual a r sobre 2 vezes, a gente deriva em relação a alfa, né? Então vai ficar 1 mais cosseno de alfa, né? E aqui, pessoal, r sobre 2, 1 mais cosseno de alfa, deriva de novo, vai ficar menos r sobre 2 seno de alfa, né? Menos r sobre 2 seno de alfa, porque a derivada do cosseno é é menos seno, né? E aqui de alfa, tá? Ficou a diferencial de alfa ali. Agora, para a gente calcular o ds, bem, a gente vai precisar calcular, então, o comprimento, né, de arco dessa curva. E aí aplicamos simplesmente a forma diferencial do teorema de Pitágoras. ds ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, dx ao quadrado, né? Então é esse termo aqui, r ao quadrado sobre 4 vezes 1 mais cosseno ao quadrado, cosseno de alfa tudo ao quadrado, vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de alfa mais 2 cosseno de alfa. E aí mais o dy ao quadrado, né? Que é esse termo aqui, o r ao quadrado sobre 4 eu já posso colocar em evidência, que eu somo o seno ao quadrado de alfa. Pela trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. 1 mais 1 é 2, aqui também tem 2. Posso colocar em evidência esse 2. E aí eu fico com r ao quadrado sobre 2 vezes 1 mais cosseno de alfa. Esse é o meu ds2. Tirando a raiz quadrada, fica r sobre raiz de 2, raiz de 1 mais cosseno de alfa. E agora eu vou poder calcular o meu unitário da tangente, t-chapéu. É um cálculo, é um trabalho, né? É um trabalho de cálculo, basicamente. Então isso aqui vai ficar, t-chapéu é dr ds. Quem que é dr? dr é dado por r sobre 2, 1 mais cosseno de alfa. E já vou dividir então por ds, tá bom, pessoal? Que é r sobre raiz de 2 vezes raiz de 1 mais cosseno de alfa. E aqui eu já vou colocar na forma de vetor, né? As coordenadas de um vetor, menos r sobre 2, seno de alfa sobre r sobre raiz de 2 vezes raiz de 1 mais cosseno de alfa. Bom, a gente vai então cancelar aí algumas coisas, né? Nós cancelamos o r. Essa raiz de 2 vai para cima, raiz de 2 sobre 2, aqui também, né? E agora aqui, pessoal, nós vamos precisar lembrar, né, algumas expressões
da trigonometria. Notem que aqui fica 1 mais cosseno de alfa sobre raiz de 1 mais cosseno de alfa. Eu posso colocar esse 1 mais cosseno de alfa ao quadrado dentro de uma raiz, é a mesma coisa. E aí então eu coloco isso tudo sobre uma raiz só. Raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa ao quadrado sobre 1 mais cosseno de alfa, que é a raiz de 1 mais cosseno de alfa. Então isso aqui eu posso ainda escrever da seguinte maneira. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 mais cosseno de alfa. E aqui fica menos raiz de 2 sobre 2, e ali ficou, então... bom, aqui também a gente pode fazer o seguinte, pessoal, seno de alfa, né? Eu posso escrever como raiz de seno ao quadrado de alfa, que é a mesma coisa. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, né? E 1 menos cosseno ao quadrado eu posso escrever como 1 menos cosseno de alfa, 1 mais cosseno de alfa. 1 mais cosseno de alfa cancela esse 1 mais cosseno de alfa de baixo, e aí em cima eu fico simplesmente com raiz de 1 menos cosseno de alfa, tá? É um trabalho algébrico bastante simples, né? Que a gente faz. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar as expressões do arco metade, né? Lembrem que o seno de alfa sobre 2 é raiz de 1 menos cosseno de alfa sobre 2, e o cosseno do arco metade, né, de alfa sobre 2 é raiz de 1 mais cosseno de alfa sobre 2, tá bom, pessoal? A rigor tem mais ou menos aqui na frente, né? Mas como o nosso ângulo alfa aí, ele vai ser positivo, tá ok? Então a gente só tá pegando a raiz positiva. E aí, portanto, então raiz de 1 mais cosseno de alfa é raiz de 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. O raiz de 2 multiplica por essa raiz de 2, fica 2 sobre 2 dá 1. E esse primeiro termo, portanto, eu posso escrevê-lo simplesmente como sendo cosseno de alfa sobre 2. E o segundo termo, né, raiz de 1 menos cosseno alfa, é raiz de 2 vezes seno de alfa sobre 2. Raiz de 2 multiplica por essa raiz de 2, dá 2 sobre 2 dá 1. Isso vai ficar menos seno de alfa sobre 2. E está aí, pessoal, a expressão do unitário da tangente na cicloide, tá bom? Eu poderia, inclusive, escrevê-lo na forma vetorial. Cosseno de alfa sobre 2, x chapéu, menos seno de alfa sobre 2, y chapéu. Bem, se a gente compara, né, com a expressão do t chapéu em termos de φ, notem que esse vetor aqui ele tem duas componentes, né? T cosseno de φ x chapéu menos seno de φ y chapéu. Então, se a gente comparar com esta expressão que aqui está, o que a gente conclui? A gente conclui que o ângulo φ simplesmente vai ser alfa sobre 2, né? A conclusão que a gente tira dessas duas expressões é que o ângulo φ é a metade do parâmetro alfa, tá certo, pessoal? Isso aí é bastante importante, né, na cicloide, tá ok? Muito bem. E a curvatura, né? A curvatura, para a gente encontrar a curvatura, vamos ver se eu faço aqui. A curvatura da cicloide, pessoal, ela vai ser, né? Bom, eu já fiz esse cálculo na aula passada, né? Vamos ver aqui. ds, né? Vamos lá, vamos relembrar aqui. O raio de curvatura, ele é definido como sendo ds dφ, né? ds dφ. Bem, quem que é ds? ds nós já achamos. ds é esse termo aqui, né? R sobre raiz de 2, 1 mais cosseno de alfa, né?
Então, R sobre raiz de 2, raiz de 1 mais cosseno de alfa. Mas quem que é o cosseno de alfa? A alfa é 2φ, né? Então, a gente vai escrever isso aqui como sendo cosseno de 2φ, tá ok? Bom, e aqui tem o d alfa ainda, né? D alfa vai ser daí 2dφ, né? Então aqui ainda tem um 2dφ, tá certo? Esse aqui seria a expressão do meu ds. E agora, pessoal, aí você usa, né, o fato de que 1 mais cosseno de 2φ, você expressa ele em termos do cosseno ao quadrado, né, de φ, e aí você vai dividir por dφ, no fim das contas você vai encontrar a expressão. Eu vou ter que apagar. Vamos ver onde eu posso apagar. Eu vou ter que apagar aqui. Aí você chega na expressão que nós já obtivemos, né? Do raio de curvatura. Que é igual, que vai ser igual então a 2r cosseno de φ. Tá ok? 2r cosseno de φ. E a curvatura, portanto, né, é o inverso do raio de curvatura. 1 sobre 2r cosseno φ. O inverso do cosseno é a secante, então eu também poderia escrever assim. É a secante de φ dividido por 2r. Está aqui a expressão, né, da curvatura da minha cicloide, tá ok? Isso vem da definição, né, do raio de curvatura. É fácil obter isso aí. E agora, meus queridos, nós temos condições, então, de calcular, né? Escrever a expressão para a velocidade da partícula na cicloide. Então ela vai ficar assim, v ao quadrado de φ, tá ok? Sobre g vezes r, né? Dividido tudo por gr. Isso é igual a v0 ao quadrado sobre gr, exponencial de 2μ vezes φ, mais 4 vezes exponencial de 2μ vezes φ, integral de 0 até φ, seno de φ' menos μ, cosseno de φ', exponencial de menos 2μ φ' sobre a curvatura, né? Que é então a secante de φ sobre 2r, o 2r vai para cima, o r eu dividi tudo, lembrem, e o 2 sai para fora, multiplica por esse 2 aqui, virou 4, e aqui a integral é em d', tá bom? Tá aí a integral para a velocidade na cicloide, tá bom, pessoal? E agora, né, como que a gente faz essa integral? Essa integral ela não é trivial, né, porque aqui eu tenho um seno de φ, exponencial de φ e sobre secante de φ. Bom, aqui eu vou, né, a gente tem que ter quase um insight, né, para resolver essa integral. Tá, pessoal? A gente observa que a derivada em relação a φ dessa função aqui, ó, que é e na menos 2μ vezes φ, que multiplica o seno de φ menos μ cosseno de φ ao quadrado. Se você derivar em termos de φ, essa função aqui é exatamente a função do integrando, tá bom? Então a integral desse negócio aqui vai ser essa função que está dentro desse colchetes, tá? Não é fácil, né? Não é imediato. Essa integral. Aqui vai ficar exponencial de menos 2μ vezes φ, né? Seno de φ menos, eu vou colocar aqui, μ cosseno de φ, e ainda tem um termo aqui que é 2 vezes 1 mais μ ao quadrado, tá bom? E aqui embaixo é a secante de φ, tá? Então você pode aí conferir depois, né? Com calma, tá? No seu caderno, todos esses cálculos. Bem, eu vou apagar aqui então.
Só reforçando, então, pessoal, esse resultado aqui, né, φ sobre 2, ele é importante para a gente obter o unitário da tangente e o raio de curvatura, né, ou a curvatura, tá certo? É por isso que foi importante, né, a gente ter obtido aquele resultado ali, tá bom? Eu vou apagar isso aqui também. Então, portanto, a minha expressão, né, para a velocidade, tá certo? Que é essa expressão que aqui está, ela vai ser v² de φ sobre g vezes r. Isso é igual a v0² sobre gr exponencial de 2μ vezes φ mais... E aí, então, integrando isso, né? Esta função aqui, de 0 até φ, aí você avalia ela de 0 até φ, você vai obter 2 seno φ menos μ cosseno φ ao quadrado em φ, e depois em 0 vai ficar 2μ ao quadrado e na 2μ vezes φ, dividido por 1 mais μ ao quadrado, tá bom, pessoal? Que é esse termo aqui, né? 1 mais μ ao quadrado. Se você revisitar a aula sobre a cicloide, né? Movimento na cicloide, você vai ver que é exatamente a mesma expressão que nós obtivemos lá, né? Para a cicloide. Bom, vamos fazer aqui... Por exemplo, vamos supor que o coeficiente de atrito seja igual a 1, né? Se o μ é igual a 1, tá? E esse termo aqui também for igual a 1, e a velocidade ao quadrado inicial sobre gr for igual a 1, a partícula ela para, né? Ela para quando o ângulo φ é 45 graus, tá? Π sobre 4. Tá? Interessante, né? A partícula, antes de perder o contato com a superfície, ela para, por causa do atrito, né? Bastante atrito. Bom, vamos expressar também o horizonte dessa curva, né? O horizonte dessa curva. Então, a expressão dele é cosseno φ sobre r vezes a curvatura. A curvatura da cicloide está dada aqui, secante de φ sobre 2r, tá? O r cancela, o 2 vai para cima, e isso vai ficar 2 cosseno ao quadrado, né? 2 cosseno ao quadrado de φ, tá? A curvatura, o horizonte dessa curva. Bem, a velocidade inicial máxima, né? O termo aqui, v0² sobre gr máximo, é aquele para o horizonte em φ igual a 0. Cosseno ao quadrado de 0 é 1, isso aqui dá 2, né? E para μ, pessoal, igual a 0, tá? E outro resultado importante, né, é aquele, qual é o ângulo que a partícula perde o contato com a superfície sem atrito. Então, façamos μ igual a 0, a gente faz μ igual a 0 nessa equação, e a gente vai obter, então, essa expressão aqui, V2 sobre GR, V0² sobre GR, mais 2 seno ao quadrado de φ, né? É o único termo que sobrevive aqui, né? Para μ igual a 0. Bem, e o ponto de partida? Qual é o ponto de partida? Bom, aí a gente faz... Esse termo aqui, ó, V ao quadrado sobre GR, ele é o valor do horizonte, né, da curva, tá certo? Que é 2 cosseno ao quadrado de φ vezes GR, né? É 2 cosseno ao quadrado de φ, aliás. Então, para a gente calcular o ponto em que a partícula perde o contato com a trajetória, a gente vai fazer, então,
esse termo aqui igual ao horizonte, né, da curva, que é a velocidade, né, atingida pela partícula quando ela perde o contato com a superfície, tá? 2 cosseno ao quadrado de φ igual V0 ao quadrado sobre GR mais 2 seno ao quadrado de φ. Esse 2 seno ao quadrado de φ passa subtraindo, vai ficar então 2 cosseno ao quadrado menos 2 seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2φ, cosseno do arco duplo, né? E então eu fico com 2 cosseno de 2φ igual V0 ao quadrado sobre GR, tá bom? E aí quando, pessoal, a minha velocidade inicial, né, de partida da partícula aqui do ponto mais alto é 0, então o cosseno de 2φ é 0. Isso significa que 2φ é 90 graus, ou seja, o ângulo φ é aquele que a gente obteve já na aula passada, algumas aulas atrás. Né? O ângulo para o qual a partícula perde o contato com a cicloide, com a superfície da cicloide, é 45 graus, né? Π sobre 4 radianos. Na trajetória circular, ela é 48, né? E na trajetória cicloidal, o ângulo φ, tá? O ângulo que a reta tangente aí faz com a horizontal, 45 graus, tá bom? Muito bem, e agora para encerrar, a gente vai ver então o caso da catenária, né? Para a gente finalizar então. Muito bem, vamos fazer agora esse tratamento finalmente para a catenária, tá bom, pessoal? Catenária. Então, imagine aí uma superfície, né? Ou uma curva no formato de uma catenária. Tá? Essa altura aqui a gente vai chamar de R, tá bom? E essa catenária, né? Lembra lá, vamos supor que a distância entre os pontos aqui, as extremidades, é A. Então, cada ponto aí é A sobre 2, tá bom? E vamos colocar uma partícula aqui numa certa posição, identificada pelo vetor posição R. Nós temos aqui o unitário da tangente, que forma um ângulo, que eu também vou chamar de φ, com a horizontal. E mais uma vez, pessoal, eu chamo a atenção que esse ângulo aqui do vetor posição com a vertical não é esse ângulo aqui. Tá? Isso é verdade para a trajetória circular, tá ok? Muito bem. Bom, como que é a parametrização da cicloide? Nós já vimos, né? Isso na aula retrasada. Uma parametrização para a cicloide é esta aqui, ó. R vezes alfa e R vezes 2 menos cosseno hiperbólico de alfa, tá bom? Então, esse é o X e esse é o Y, né? Muito bem, vamos, pessoal, vamos primeiramente, né, escrever, tá? A expressão do unitário da tangente, né, a gente vai precisar dele, porque eu também vou precisar expressar a minha curvatura. A gente já fez isso, né, nas aulas passadas, menos o unitário da tangente, mas eu acho que vale a pena a gente refazer isso. O unitário da tangente é definido como sendo a derivada de dr em relação a ds, né? Quem que é dr? Ora, é só derivar as coordenadas desse vetor, né? Em relação a alfa, então vai ficar R, e aqui vai ficar a derivada do cosseno hiperbólico, é seno hiperbólico, com esse menos, vai ficar menos R seno hiperbólico de alfa, tá bom? E aqui tem o d alfa, diferencial de alfa.
Bem, a gente sabe também a relação entre φ, né, e o alfa, né? O alfa não é o φ. Esse ângulo aqui também não é alfa, tá, pessoal? É bom que se diga isso, né? Como que a gente relaciona φ com alfa? É só lembrar que a tangente do ângulo φ é a derivada de y com respeito a x, né? Ou o quociente entre essas duas diferenciais. dy é menos r seno hiperbólico de alfa e dx é r, né? Tá certo? E isso aqui vai ficar menos seno hiperbólico de alfa. Então, pessoal, a tangente de φ é menos seno hiperbólico de alfa. Isso aí também nós já vimos, né, na aula sobre a catenária, tá ok? Muito bem. Vamos agora encontrar o meu ds, né? O elemento de comprimento ds é só aplicar o teorema de Pitágoras. Dx ao quadrado mais dy ao quadrado, né? Então isso vai ficar r ao quadrado mais r ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de alfa, né? d alfa ao quadrado. Tá? O r ao quadrado eu posso colocar em evidência, vai ficar 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de alfa, que é o cosseno hiperbólico de alfa, né? R ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa, d alfa ao quadrado. Então o meu ds, né, vai ser igual a r cosseno hiperbólico de alfa, d alfa. Muito bem. Inclusive, se eu quiser achar o comprimento, né, da catenária, a gente integra isso aí, tá? De 0 até φ, a gente vai achar lá o r tangente de φ, né? Que a gente já fez isso, eu nem vou repetir. O que importa pra gente, né, o que a gente quer saber é o raio de curvatura, que é o ds de φ. Tá ok, pessoal? Mas quem que é mas eu não tenho S em função de φ, eu tenho S em função de alfa. Mas eu sei que a tangente de φ é menos o seno hiperbólico de alfa, não é isso? Então, o que a gente faz, né? A gente vai... o que a gente pode fazer aqui? O cosseno hiperbólico de alfa é a raiz, né, de 1 mais... Vamos escrever aqui. Cosseno hiperbólico de alfa, ele é raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de alfa. Mas o seno hiperbólico de alfa, menos o sinal de menos, é a tangente de φ. Como está ao quadrado, esse menos não vai fazer diferença. Então, isso aqui é raiz de 1 mais tangente ao quadrado de φ. 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, extraindo a raiz secante de φ. Como o ângulo aqui é positivo, então, nem precisamos nos preocupar dali com o sinal de menos, né? O cosseno hiperbólico, então, de alfa, pessoal, é a secante de φ, né? E agora eu preciso calcular o meu d alfa, né? Então, eu sei que a tangente de φ é menos o seno hiperbólico de alfa. Se eu derivar isso aqui, a diferencial da tangente, né, é a secante ao quadrado de φ dφ. E aqui, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de alfa, d alfa, né? Então, eu sei que o meu d alfa é a secante ao quadrado de φ, né, sobre menos cosseno hiperbólico de alfa, que é a secante de φ, vezes dφ, tá bom? E, ou seja, o meu d alfa é menos secante de φ. Então, isso aqui vai ser R vezes secante de φ,
né? Vezes o d∝, que é menos secante de φ dφ. Então vai ficar aqui menos, né? Isso aqui vai ficar menos R secante ao quadrado de φ dφ, tá bom? Esse aí, pessoal, vai ser o meu ds, tá certo? Muito bem, então, quem que é o meu ρ, né? O meu ρ é ds dφ, que a menos desse sinal de menos aqui, né, que eu posso desprezar, vai ser R secante ao quadrado de φ, ou R sobre cosseno ao quadrado de φ, tá bom? Então a minha curvatura, né, da catenária, né, é o cosseno ao quadrado de φ sobre R, é o inverso do raio de curvatura. Então isso aqui a gente vai usar, a gente fez todo esse procedimento matemático para tirar a curvatura, né, porque a curvatura entra na expressão da velocidade, tá ok? Eu vou então colocar a expressão da velocidade aqui para vocês. Tá, antes disso, né, pessoal, desculpem, eu preciso obter o vetor tangente, né, unitário da tangente, que é dr ds, claro, né? Então vamos lá. dr, né, nós obtivemos R menos R seno hiperbólico de alfa dividido pelo ds, né? ds em termos de alfa é R cosseno hiperbólico de alfa. Tá? O d∝ cancela, e aí então eu cancelo os R's, e o meu unitário da tangente vai ser o inverso do cosseno hiperbólico, que é a secante hiperbólica de alfa, e aqui menos seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico é a tangente hiperbólica de alfa. Tá? Esta aí é a expressão do vetor unitário da tangente, tá bom? Mas na verdade, pessoal, a gente nem precisa, né, desse unitário da tangente, porque a expressão da velocidade já estava pronta, né? Então, quem é V, né? Como que vai ficar V ao quadrado sobre GR? Vai ser V0 ao quadrado sobre GR, exponencial de 2μ vezes φ, né, menos φ0, tá? Que eu posso supor que seja igual a zero, né? Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, exponencial de 2μ vezes φ, né? Integral de φ0 até φ, que eu vou fazer φ0 igual a zero, né? Seno de φ' menos μ cosseno de φ', exponencial de menos 2μ φ' de φ' sobre a curvatura. Então essa aqui, só para relembrar vocês, é a expressão geral. Agora, para a catenária, eu conheço a curvatura. A expressão da curvatura é esta que aqui está, né? Então vamos reescrever então esta expressão, né, da velocidade da partícula na catenária, tá bom? V ao quadrado sobre GR igual V0 ao quadrado sobre GR, exponencial de 2μ vezes φ, o φ0 eu vou fazer igual a zero, tá bom? Mais 2 vezes G, né? Bom. Tá, pessoal, me perdoem. Aqui, ó, aqui tem o G, só que aqui não tem o G, tá? Nem G, nem R. Então aqui só era aquela expressão primeira que nós fizemos. Aí depois que nós dividimos tudo por GR, aí que aparece o GR embaixo aqui. Então agora eu divido tudo por GR aqui, e aí eu obtenho essa expressão. Esse G aqui ele cancela, e aí sobra só a exponencial de 2μ vezes φ, integral de 0 até φ, porque o φ0 a gente pode fazê-lo igual a zero, seno de φ' menos μ cosseno de φ', vezes a exponencial, né,
de menos 2μ', a curvatura é cosseno ao quadrado sobre R. O R foi para cima, dividi tudo por R, então aqui embaixo sobrou só cosseno ao quadrado de filinha de filinha, tá bom? Muito bem, só que, pessoal, como vocês devem lembrar da aula que nós tivemos sobre catenária, infelizmente, né, essa integral aqui, ela não tem solução analítica, ela não pode ser expressa por meio de funções elementares, né? Então, não existe aqui funções elementares, né, para expressar essa integral, tá bom? O que dá para fazer é resolver por métodos numéricos, como nós fizemos, né, utilizando o Octave, tá certo? O que dá para a gente fazer agora é obter, né, o ângulo para o qual a partícula vai perder o contato com a catenária. Isso dá para a gente fazer, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos só lembrar antes, né, do horizonte dessa curva, o horizonte da catenária, que é simplesmente a secante de φ, né? E para eu obter, então, o V0 ao quadrado sobre GR, o valor máximo, isso a gente calcula o horizonte para φ igual a 0 e a secante de 0 é igual a 1, né? Que é o mesmo da superfície circular, tá? E a curvatura, né, em φ igual a 0 é igual a 1 sobre R, para ambos os casos, né? Da circunferência circular e a catenária. Bem, para μ, pessoal, igual a 0, então μ igual a 0, aqui fica 1, aqui vai ficar 1, né? Aqui zera, aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Então vai ficar seno de φ sobre cosseno ao quadrado de φ. A gente pode resolver essa integral facilmente, né? Integral trivial. E aí a expressão que eu vou obter vai ser V ao quadrado sobre RG, V0 ao quadrado sobre RG, mais 2 vezes, aí o resultado dessa integral, secante de φ menos 1, tá bom? E para a gente obter o ângulo, portanto, né, que é a força normal igual a 0, ou seja, que a partícula perde o contato com a superfície, é só a gente trocar esse V2 sobre GR, né, pela expressão do horizonte, né, da curva, como nós já fizemos isso. Então, secante de φ vai ser V0 quadrado sobre RG, mais 2 vezes secante de φ menos 1, tá bom, pessoal? Resolvendo isso aí, né, para secante de φ, deixe-me ver, vamos fazer aqui embaixo. A gente conclui que a secante de φ vai ser 2 menos V0 quadrado sobre GR, tá bom? E quando a velocidade inicial é igual a 0, a gente conclui, né, a gente descobre o que a gente já sabia, né, que para catenária, o ângulo que a partícula perde o contato na catenária sem atrito, né, que a gente está analisando o caso μ igual a 0, é aquele para o qual a secante do ângulo é igual a 2. Ou seja, pessoal, o ângulo é π sobre 3 radianos, 60 graus, né? 60 graus é o ângulo para o qual a partícula abandona tá certo? A trajetória da catenária, né? Muito bem. E em que posição será, né, que a partícula abandona, né, a superfície, tá certo? Bem, como vocês estão lembrados, para a catenária, a gente viu, a menos daquele sinal, né, tangente de φ é o seno hiperbólico de alfa, tá certo? Então, tangente ao quadrado de φ é o seno hiperbólico ao quadrado de alfa, né? Mais a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado menos 1. E isso é igual ao cosseno
ao seno hiperbólico ao quadrado, que é o cosseno hiperbólico de alfa menos 1. O 1 cancela, pessoal. A gente conclui, olha só que interessante, que a secante de φ é igual ao cosseno hiperbólico de alfa, né? E a secante de φ, né, para o caso μ igual a 0, é 2. Ou seja, a gente conclui que o cosseno hiperbólico de alfa é igual a 2. Mas se você, né, lembrar da equação paramétrica lá da cicloide, quais eram as equações paramétricas da cicloide, né? R vezes alfa, 2 menos cosseno, R, né, vezes 2 menos cosseno hiperbólico de alfa. Então, o cosseno hiperbólico de alfa é igual a 2, ou seja, y é igual a 0. Né? Ou seja, a partícula vai perder o contato com a superfície na catenária quando a partícula chegar no chão. Né? Nesse ponto aqui, ela abandona a superfície da catenária. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. Fizemos uma análise aí extremamente, né, detalhada, bastante matemática, do movimento geral de uma partícula numa superfície arbitrária. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigado.